Olha, quando apareceu a SIDA, uma das medidas que a FIFA tomou foi obrigar a que os jogadores utilizassem caneleiras, por causa dos contactos, enfim, para evitar que houvesse, que o sangue entrasse em contacto com as pernas dos jogadores. E, portanto, obrigou as caneleiras. Nessa altura, houve, em muitas federações, chegaram à FIFA pedidos de atrasar essa medida porque não tinham dinheiro para comprar caneleiras para os jogadores jogar. E naturalmente estamos aqui a falar de medidas muito caras, mas eu queria deixar essa parte um pouco mais para a frente. Antes de passar ao José Guilherme Aguiar, eu trazia aqui uma outra questão, com uma pergunta e um comentário também de dois telespectadores, que levanta uma questão interessante daquelas pessoas que se interrogam como é que as coisas se processariam. Temos, por exemplo, a pergunta de Mariano Cordeiro, de Portimão. Pergunta ele: já pensaram bem no tempo que se vai perder com as paragens dos jogos? Mas Rui Amaral, de Maputo, lança uma outra questão, que vai no sentido contrário e que me parece bastante interessante, que diz: o tempo que se perde a discutir com os jogadores seria mais do que suficiente para reavaliar o lance através das imagens. Em qual destes comentários, José Guilherme Aguiar, é que se revê? Olha, eu antes de dizer qual destes comentários é que eu me revejo, diria que tudo isto é um tudo nada contraditório. Em que sentido? Repare que aquilo que nós proclamamos como o nosso desejo, e suponho que é inequívoco e unânime por todos aqueles que é a verdade desportiva, a verdade desportiva neste momento é posta, o que é verdade desportiva, o que é mentira desportiva, tem sempre como base a decisão do árbitro. Claro. Que em alguns casos é o erro do árbitro. Sabermos se o erro é intencional ou não é intencional. Se o erro é intencional, então está posta em causa a verdade desportiva e vamos começar a pensar em fenómenos que levaram a que esse erro fosse intencional. Se o erro não for intencional, então, pode ser esse erro grave. Mas, Rodrigo, só para começar, é que esta verdade desportiva é posta em causa pelas novas tecnologias. Mas porque há um fator aqui, importante. eu não acredito que até aparecer só mesmo para acabar o raciocínio, até começarem as transmissões televisivas com 14 câmaras, será que não havia erros dos árbitros? Que não seriam ainda muito mais graves, que nós não sabíamos se eram intencionais ou não, porque eu vivi muitos anos nos estádios, ia para os estádios e depois era muito simples, estávamos mais ou menos no local próximo de um fora de jogo e as pessoas estavam ali a dizer era fora de jogo. É evidente que mais ninguém do estádio dizia porque ninguém via. E passado 2 minutos acabava a discussão. Mas desculpe lá, mas uma das questões das novas tecnologias, e que isso teria que mudar as leis do jogo, é que, por exemplo, no rugby, o árbitro tem dúvida, pede que desfaçam a dúvida naquele momento e haja em conformidade. E nós hoje já temos, é verdade, temos árbitros no dia seguinte aos jogos, dizer, depois de ver as imagens, errei. Mas o resultado está feito. O problema das novas tecnologias no rugby, a nova tecnologia do chamado vídeo-árbitro, é uma nova tecnologia inteligente. Mas que esta inteligência vem de alguns fatores que não começaram pelas novas tecnologias. E o vídeo-árbitro só tem poderes para decidir em lances que são decisivos. Isto é, quando há dúvidas do árbitro... Pedidos pelo árbitro de campo. Pelo árbitro, quando ele tem dúvidas sobre lances fundamentais. Isto é, há ensaio ou não há ensaio. Ou lances que ocorram na linha de ensaio. Eu poderia dizer, se levássemos isto para o campo do futebol, eu dizia que se justificaria o recurso às imagens, por exemplo, na grande área. Mais nada e mais parte nenhuma. Rui Santos, eventualmente. A sua defesa da tal verdade esportiva, muito brevemente, quais são as grandes medidas? Deixa-me só dizer uma coisa, Rodrigo, que tem a ver com todo o respeito ao comentário feito pelo Vítor Pereira, que é uma pessoa naturalmente interessada e enturmada relativamente a estas questões, mas a questão está exatamente nisto. É que, naturalmente, há pessoas que estão debaixo do guarda-chuva da FIFA e têm interesse em manter-se debaixo do guarda-chuva da FIFA e da UEFA, e há outras pessoas que não têm nada a ver com isso, entre as quais estão os adeptos do futebol, aqueles que gostam de futebol e querem a verdade desportiva. Porque o poder tutelar da FIFA é um poder exageradíssimo. Quer dizer, não é só um poder que tutela as confederações, sim, as federações, mas também os governos. É o poder que vai decidir. Mas também os governos. E, portanto, há um poder tutelar sobre os Estados, e isso, do ponto de vista da soberania dos povos, penso que é algo que merece alguma reflexão. Obviamente que, ao longo destes anos todos, a FIFA, no fundo, concentrou um poder exageradíssimo,
Basta dizer, o futebol, como se sabe, começou a ser jogado no século XIX, no final do século XIX. Mas isso não é uma luta, as regras... não é uma luta um bocadinho quixotesca, quer dizer, vamos agora lutar contra a FIFA. Se a FIFA não quiser... A FIFA, nos seus 100 anos de não, mas temos mudou que ver uma coisa. de regras quantas vezes? Temos que ver uma coisa. 4, 5 não, vezes. deixa-me só dizer uma coisa. Não é parva, é que as ligas europeias são muito a favor, aliás, como o Vítor Pereira sabe, e tem estado em muitas desses debates, e sabe perfeitamente que a EPFL tem tido sobre esta matéria posições muito concretas, posições que têm a ver com a modernidade e tentar convencer algumas pessoas que estão na International Board, na FIFA, na própria UEFA, de que o caminho pode ser esse. E, portanto, não vamos agora também pensar que isto é uma questão que tem a ver com um capricho. Não, há pessoas na Europa interessadas em que isto mude. Porque, no caso português, que é o caso que nos interessa, nós estamos fartos deste futebol. Nós estamos fartos de pessoas que não escrutinam coisa nenhuma, que não querem saber da regulação, que não querem regular nada e que nem sequer permitem às pessoas que tenham opiniões diferentes e que queiram pôr alguma ordem neste futebol. Posso só lançar aqui um dado relativamente àquilo que é muito dito. Brevemente, antes... É que a FIFA, eu subscrevo algumas coisas da parte da tecnologia, mas há uma coisa que eu subscrevo. É que devia de haver há muito tempo alterações às leis do jogo. E infelizmente, aquilo que se chama International Board são 8 múmias paralíticas, 4 que pertencem aos 4 países que fundaram o futebol e 4 múmias que pertencem à FIFA, que são lugares que se metem nas catacumbas uma vez de 4 em 4 anos e vão decidir. Eu uma vez tive o acaso de falar com uma dessas múmias. E a quem eu disse, porquê é que não fazem esta alteração? Porquê é que não faz isto? Ele respondeu-me muito simplesmente, era britânico e respondeu-me com muito fair play. Diz, sabe, é que a verdade desportiva é a verdade de cada um de nós. Nós somos adeptos do clube A e por isso a verdade desportiva é quando o nosso clube tem uma falta a seu favor. Aí é a verdade desportiva. Porque quando é o clube contrário que tem, então já é mentira desportiva. Mas isto passa-se a nível de clubes e passa-se a nível de seleções. Nós ficamos satisfeitíssimos. Nunca mais me esquecer de um lance fantástico em que nós fomos apurados para um europeu, graças a um erro tremendo do árbitro, que marcou uma grande penalidade que tinha numa falta que tinha ocorrido fora da área. Alguém se foi queixar do árbitro? Estamos a falar do Chalana. Toda a gente achou que o árbitro tinha sido português e que tinha defendido os interesses de Portugal. Rui, agora é verdade, permite-me que faça aqui a ponte para o Rui Costa, porque eu tenho esta curiosidade. Rui, quando você, numa situação de jogo, você beneficia de um erro do árbitro, por exemplo, marcar um golo inadvertidamente com a mão, mas o árbitro não ver, isso sabe-lhe ao mesmo? Ou não? Não pode nunca saber ao mesmo. Embora depende também da situação do jogo, depende, sendo eu benfiquista, o Benfica chegou a uma final da Liga dos Campeões com o famoso golo do Vatá, isto o golo do Maradona no Mundial, portanto, não tem o mesmo sabor, mas de facto define resultados também. E eu falo do Benfica mesmo para não ser suspeito a estar a falar de outros clubes, para que não se entenda mal. Agora, não tem o mesmo sabor e nós percebemos isto. Há a tentativa sempre, infelizmente, mas faz parte, há a tentativa sempre também de enganar numa situação ou noutra o árbitro, por isso há simulações, por isso há faltas que se fazem, há materiais que se fazem dentro do campo, que é uma forma de enganar os árbitros. Mas eu pegava um pouco no discurso que a gente estava a falar da verdade esportiva, para dizer que antes de entrarmos no campo das tecnologias e daquilo que a tecnologia nos pode trazer em benefício do futebol ou não, eu acredito que há muita regra no futebol que não está interiorizada nos árbitros e nos jogadores, que essas são as primeiras regras que nós temos que pegar antes Tais como? Tais como, por exemplo, eu lembro que no ano 2000, foi inserida a regra dos 6 segundos do guarda-redes. Quantas vezes nós, em 9 anos, vimos um árbitro interromper um jogo porque o guarda-redes demorou 7 segundos a bater a bola para a frente? Raramente. Se eu hoje, árbitro, apitar uma falta a um guarda-redes, estou a ser condenado por toda a gente. Isto porque a regra foi inserida e não se parte do princípio com este princípio. Digo uma outra ainda mais grave, que é os agarrões dentro da área. Um canto numa falta e tal, e um árbitro que o pode testemunhar, os agarrões dentro da área. Diz, e vocês que são comentadores semanais, várias vezes se diz que é um lance normal do futebol. É falta ou não é falta? Isso nenhuma nova tecnologia pode decidir. Nenhuma nova tecnologia pode decidir. E, portanto, antes de entrarmos nas tecnologias que podem beneficiar o futebol, temos que perceber quais são as regras que hoje estão inseridas que beneficiam ou não beneficiam o futebol.
e aquelas que são cumpridas e não cumpridas. Esse É por aqui que se tem que pegar, no meu ponto de vista.